What if we run away? What if we left today? Um conflito como esse gera consequências econômicas não apenas na região, mas em todo o mundo. E para explicar sobre esses aspectos e desdobramentos, e de que maneira o impacto econômico de um conflito dessa magnitude pode chegar aqui no Brasil também, o Jornal da Manhã recebe o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza de nos atender. Queria que você explicasse um pouco, para a gente, que a eclosão desse conflito entre Israel e o Hamas na última semana, já chegando ao 8º dia, de que maneira ele pode reverberar na economia global, sobretudo devido às possibilidades de envolvimento também de outros países. A gente vê ao longo desses dias, outros países se mobilizando, intensificando também riscos econômicos. Quais são os principais setores, por exemplo, econômicos afetados por esse conflito? De que maneira e como o mercado de fato tem reagido desde que esse conflito começou? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, os dados econômicos, a gente está falando de informações muito recentes nessa guerra em poucos dias, e os primeiros dias da semana passada foram que impactaram mais o mercado, mas não trouxeram informações bastante específicas. Entretanto, nas últimas 24 horas, aparentemente, estão sendo formados 3 cenários. O primeiro cenário, que é um cenário que a gente pode dizer contido, mostra um conflito entre Israel e também aquela questão da faixa de Gaza, que é o que nós estamos assistindo hoje. Esse cenário tem um potencial para que a inflação mundial suba algo em torno de 0,1%, uma coisa muito tímida. O decrescimento da atividade econômica global também cairia 0,1%, algo que não impactaria tanto os mercados. E a probabilidade de aumento na cotação do barril de petróleo, já que nós estamos falando do Oriente Médio, seria algo em torno de mais 4, 5 dólares ao barril. Ou seja, algo que não teria um impacto tão grande na economia mundial, nem mesmo no Brasil. Isso nós assistimos no primeiro dia, quando o barril subiu 5% e o preço do gás 9%, mas logo depois, nos outros dias, esses preços caíram. Agora, o segundo cenário, que a gente gostaria de chamar de cenário com proxies, ou seja, a entrada do Hezbollah no conflito, ataques saindo de palestinos radicais do chamado West Bank ou da Cisjordânia, o Irã utilizando o apoio militar e financeiro. E esse segundo momento, que seria mais radical, traz sim preocupações, porque, segundo os últimos dados divulgados pelas agências internacionais, isso poderia fazer com que a economia mundial tivesse uma retração de até 0,5 ponto percentual, ou seja, um valor muito alto, uma inflação acima de 0,8%, e também o barril de petróleo poderia subir até 12 dólares. Isso teria um impacto muito grande na inflação como um todo, inclusive aqui no Brasil, porque a Petrobras iria de fato ter que repassar esses custos. Sabemos que aqui no Brasil todos os grandes custos nacionais envolvem barril de petróleo na área de transportes. Esse cenário, ele começa a se desenhar à medida que a gente vai ver uma invasão terrestre dentro da faixa de Gaza. O que mais me preocupa é o chamado terceiro cenário, o cenário de uma guerra total no Oriente Médio, onde você teria ataques abertos do Irã a Israel e de Israel ao Irã, uma entrada real de países como Síria e também toda a região do sul do Líbano, ou seja, o Hezbollah entrando agressivamente no conflito. Existem dados calculados pelos órgãos internacionais que o barril de petróleo poderia passar de 130 dólares, seria uma total desorganização do setor internacional. Isso mergulharia o mundo em uma recessão mundial, o PIB global cairia mais de 1,5% e a inflação global subiria 1,2%. Os índices internacionais para esse cenário são realmente muito difíceis e reverteriam a queda de taxa de juros no Brasil. Isso seria uma inflação tão forte na área de petróleo que o Banco Central brasileiro não teria mais capacidade de continuar o ciclo de taxas de juros
e os bancos centrais europeus e americanos iriam ter que subir ainda mais. Então, o que acontece exatamente agora é uma definição de 3 possíveis cenários que a gente vai ter que aguardar ao longo das semanas para entender. Por outro lado, quando a gente fala em microeconomia e em setores específicos, existem pontos interessantes. Nós importamos mais de $1 bilhão de Israel na área de fertilizantes e químicos. Ou seja, é fundamental que essa guerra não atrapalhe a entrada e saída de navios. Acho que a gente está com uma dificuldade na comunicação com você, Igor. Travou um pouquinho o contato, mas agora acho que voltou. Te interrompi porque o seu som tinha desaparecido rapidamente, mas pode concluir, pode seguir. Perdão. Claro, um ponto fundamental do ponto de vista microeconômico é que nós compramos mais de $1 bilhão de fertilizantes e químicos de Israel. Ou seja, é uma prioridade para o Brasil, do ponto de vista econômico, que os portos de Israel continuem abertos. Se nós diminuirmos nossas compras de fertilizantes israelenses, isso pode impactar a nossa produção agrícola e, consequentemente, o resultado do PIB, já que o agro é o grande responsável pela nossa balança comercial positiva e pelo resultado do PIB nos últimos 10 anos. E um outro ponto é que nós exportamos também para Israel mais de $350 milhões em carne, frango, peixe, produtos agro. Então, existe esse ponto fundamental, que é a manutenção dos portos de Israel. E do ponto de vista macro, vamos ter que aguardar qual desses 3 grandes cenários econômicos podem impactar o planeta. Mas, na prática, o que há de risco hoje é a cotação de petróleo, a inflação no mundo e, consequentemente, o preço de derivados, como gasolina, diesel e gás. Bom, conversamos, portanto, com o economista Igor Lucena. Muito obrigada, doutor, e também em Relações Internacionais. Igor, obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. A gente vai seguir acompanhando esse desdobramento, né, dos conflitos e também quais as consequências para o campo econômico, enfim, e também entender como a economia global e o mercado vai se posicionar diante de todos esses acontecimentos. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. A gente volta a conversar em uma próxima oportunidade. E a criançada estava agitada aí, hein, Igor? Acho que você vai ter um outro conflito aí para administrar quando você desligar aqui com a gente, hein? Eu tenho um conflito, a gente analisa o conflito externo e o conflito interno do sábado de manhã no Brasil. Tirar a criançada da cama cedo no sábado também é maldade, né, Igor? Deixa o pessoal brincar. É dureza. Então, vamos poder aproveitar você na sequência. Valeu, Igor. Um abraço. Até mais. Boa tarde, eu vou fazer um comentário sobre a situação mundial e econômica dos jovens que estão afetados pela globalização. Os jovens eles enfrentam dificuldades quando se trata da competitividade do mercado de trabalho, como também os efeitos quando se trata de global. A gente tem como, por exemplo, a guerra de Hamas em Israel e os seus efeitos que vieram para nós sobre o aumento dos combustíveis, que afetam todas as outras partes produtivas e de culturas. Também temos as dificuldades quando se trata das tecnologias, que elas estão cada vez mais pedindo avanço e pedindo mudanças nas áreas de trabalho. O desemprego juvenil exige dos jovens cada vez mais atualizações e aprendizados. Nisso, a educação financeira ela tem seu papel para ensinar os jovens eles aprenderem sobre os orçamentos, sobre as suas dívidas, que é cada vez mais preocupante a falta dele. Ao aprenderem a tomarem decisões financeiras desde cedo, os jovens eles podem evitar armadilhas com cartões de créditos e outros endividamentos. Apesar dos desafios e das dificuldades que os jovens encontram no mercado de trabalho com as atualidades globais, há cada vez mais investimento e procura pelos cursos técnicos, sejam ele integrado ao ensino médio ou não. Ao mesmo tempo, a globalização ela oferece tanto oportunidades, seja pelas experiências internacionais dela, pela troca sempre de informações, como também ela traz desafios aos jovens, porque há sempre cada vez mais competitividade por todos os temas que eu já citei. Pensando nisso, é importante que os jovens eles estejam cientes das dinâmicas econômicas e globais, como também saibam a importância da educação financeira e estejam sempre preparados para se evoluírem, procurando cada vez mais conhecimento para estarem preparados para o mercado de trabalho.